Oi, pessoal! Estamos aqui nesta segunda parte do conteúdo disponibilizado sobre as experiências do Phil Schneider, que já não está mais entre nós. Compilamos mais informações que não foram abordadas na primeira parte. Ele começa a narrativa dizendo, mais uma vez, que se sente no dever de contar a verdade a todos que quiserem acreditar nele, pois está colocando em risco a sua segurança e também violando uma lei federal. Ele diz que tem uma reputação como engenheiro geológico, engenheiro estrutural em aplicações militares e aeroespaciais. Diz que ajudou a construir grandes bases, principalmente a Dulce, no Novo México, na qual ele se envolveu naquele conflito em 1979, tornando-se o único sobrevivente livre, talvez pela sua condição de saúde. Existem outros 2 sobreviventes, mas que estavam, na época, sob vigilância e em locais diferentes. Ele faz uma retrospectiva da primeira palestra, do que disse, e disse que falaria coisas chocantes e que os céticos deveriam pesquisar, fazer o trabalho de casa. Ele confirma que tudo que foi construído foi com orçamento extra, liderado por um grupo, e que trilhões de dólares são usados por ano nessas bases e nas suas manutenções. Isso lá na década de 90, hein? Mas que a primeira começou a ser construída em 1940 e todas estão ligadas debaixo da terra por um veículo, um trem, que alcança a velocidade de Mach 2. E nessa palestra nós notamos que ele está com menos cabelo, parece mais abatido, mas continua falando a respeito do que precisa ser dito. Ele conta que a NOM depende dessas bases e que a tecnologia, a cada ano, para eles, avança 44 anos. Isso porque já em 1943 estavam negociando novas tecnologias. Mais uma vez ele menciona o pai, Oscar Schneider, e o Projeto Filadélfia. Nós já falamos sobre o Projeto Filadélfia aqui no canal, mas ele está dentro de outro conteúdo. Ainda não fizemos um vídeo só para ele. Então, assim que acharmos, nós vamos disponibilizar para vocês na aba do Espaço Comunidade. E para quem não sabe do que se trata, foi um experimento de teletransporte. Foi feito com um navio imenso, com tripulantes, e realmente ele foi transportado para outro local, mas a experiência não saiu como queriam. Realmente o navio apareceu em outro lugar, mas alguns tripulantes ficaram presos às ferragens. Eles não foram materializados no mesmo lugar, quando houve o reagrupamento de átomos. Mas ninguém fala a respeito, né? Ele diz que o pai só contou tudo o que vivenciou no leito de morte, algumas semanas antes de falecer, arrependido. Ele diz que não concorda com o que o pai fez e fala que em 54 Eisenhower fez um tratado com seres em troca de experiências genéticas. Então, ele permitiria que tais seres usassem humanos para experiências e, em troca, receberia algumas tecnologias. Ele afirma que Dulce é a maior base, que tem 7 níveis ao longo de 2 milhas, transformadas em quilômetros, seriam aproximadamente 4.000 metros. Se alguém tiver outra informação a respeito, por gentileza, nos envie por e-mail para
retificarmos ou adicionarmos ao próximo conteúdo. O trabalho do Phil era basicamente checar o local onde usariam explosivos para que as máquinas iniciassem o trabalho. Por isso ele diz que não era a especialidade dele lidar com outras coisas que não fossem ligadas ao trabalho, que ele foi contratado para fazer, ele não era um militar. Então se viu em uma situação muito surreal e não teve condições de se defender como deveria. De uma forma muito discreta na palestra, ele disse que descobriu que não estamos no topo da cadeia alimentar no planeta e que os seres que estão em cavernas profundas estão lá há mais de 1 milhão de anos. Ele não cita o nome da espécie e pede para que as pessoas pesquisem principalmente as antigas civilizações, e ele dá como exemplo os astecas, o que eles faziam, porque faziam, e ele acredita que ele se refere mais a quem eles dedicavam tudo o que faziam, não é? Ele mostra um artefato metálico que ganhou quando tinha 14 anos de idade de um amigo do pai dele, que trabalhava na inteligência naval britânica. E segundo esse amigo, esse artefato teria sido um pedaço do metal do disco lá de Roswell. Ele também trabalhou na Base 51, onde testavam muitas aeronaves e o fator de propulsão dessas naves. E ele se diz preocupado com mentiras a respeito desses seres e que ele está descontente e desapontado. Ele diz que o país tirou gradativamente o direito de oração, que era feita nas escolas. Isso a gente pode pesquisar no Google. Foi na década de 90. E fazendo uma pesquisa básica, descobrimos que em janeiro de 2020, esse direito de fazer uma oração nas escolas foi retomado em nome da liberdade religiosa das pessoas, pelo presidente do país na época, que vocês já sabem quem era. Então, continuando aqui, Phil faz uma pequena pausa e menciona o nome de várias multinacionais e empresas envolvidas nos projetos secretos. Ele afirma que muitos acidentes aconteceram por naves de espécies diferentes disputarem o espaço entre si e caírem, e por isso puderam passar um pente fino, o governo passou um pente fino nos destroços recuperados. E ele também diz que concorda com projetos de segurança espaciais furtivos diante de ameaças que ele sabe que são reais, mas ele não concorda que as pessoas sejam enganadas a respeito de coisas que não estão realmente acontecendo. Vale lembrar novamente que todas essas informações do Phil foram dadas na década de 90. Ele também menciona forças de segurança espaciais que cuidam de todas as aeronaves furtivas espalhadas ao redor do mundo. E nessa palestra notamos Phil visivelmente mais cansado, com menos cabelo, com menos fôlego, mas com a mesma determinação. Ele afirma que trabalhou na ilha de Malta, na Alemanha, na Espanha, na Itália. E a gente percebe que ele é extremamente patriota, ama demais o país e realmente se preocupava, né, com o futuro, não só do país dele, como do mundo todo. Ele não aceitava a ideia de que o mundo fosse dominado por, como ele chama, parasitas siderais. Pela sinceridade e vontade de falar tudo, porque sabia que não tinha muito tempo,
Nós entendemos agora por que tantos insiders, falam sobre as suas experiências tão devagar, pensando direitinho, palavra por palavra, aquilo que podem ou não podem falar. Porque apesar de estarem fora dos projetos, eles têm consciência do que pode acontecer se pisarem fora da linha. Então, concluímos que várias informações que são passadas são permitidas porque são surreais, tipo, na superfície de Marte há baratas do tamanho da sua mão, sabe? É o tipo de informação que eles escutam e dizem, quem é que vai acreditar nisso? Quem vai acreditar que há algo por lá, principalmente baratas? Mas quando as informações alcançam para eles um status laranja, eles se ligam e interferem, é o que achamos. Por isso, quase 99% dos insiders não contam tudo, nem o que viram, nem o que sabem. E os que querem, os que falam tudo, vivem mudando de endereço, de país. Na realidade, eles vivem fugindo. Ninguém sabe exatamente onde estão a cada momento. Ele diz que se 5 pessoas, o Phil afirma que 5 pessoas fizessem o que ele está fazendo, palestras, expondo as coisas, em 6 meses muitos seriam alcançados, mas se só ele disser as verdades, isso não iria acontecer. E nós vemos que estamos em pleno ano de 2022 e vemos muitos interessados no desacobertamento, mas é algo do tipo, olha, a gente sabe tudo sobre a ascensão, nós queremos, exigimos, pedimos, e o governo liberou aqui alguns vídeos, que bom, migalhas, e vão continuar fazendo documentários, filmes, vendendo aplicativos, ensinando como se conectar com seres interdimensionais, porque queremos a verdade. Espero que vocês consigam entender aonde a gente quer chegar. O Phil, ele fala o seguinte, se você assina um contrato e depois que você assina o contrato, alguém vai lá e risca um item do contrato, o contrato está nulo, porque foi rasurado. E ele diz que todos os tratados, até agora, todos que foram feitos com os governos, aconteceu algo semelhante e nada mudou. Ele diz que você pode ver tudo o que eu digo, você pode ouvir e depois dizer, tudo bem, mas eu não vou fazer parte disso, eu vou ver meus programas de TV. Você também pode pegar seu carro, se tiver um, ou mesmo que não tenha, você tem a liberdade de ir aonde você quiser com sua família, sair de férias, se distrair. E isso na década de 90 ele disse, por enquanto. Aí ele cita finalmente algo sobre Nikola Tesla, um dispositivo que foi inventado por ele, mas não com fins destrutivos, mas que estão sendo usados por projetos secretos para chacoalhar o mundo. Durante a sua vida, o Phil fez 19 palestras, mais ou menos, após o incidente. E depois de decidir falar tudo o que podia, foram palestras simples, não só pela época, que não possuía muitas inovações que dessem condição de serem palestras melhores, mas também porque ele era uma pessoa simples. Ele explica também que por que ele ainda estava em liberdade, por que ele nunca foi preso, porque ele tinha uma autorização dentro do trabalho dele, que não foi retirada e que ele só teria que se reportar a 3 autoridades no país, ao próprio presidente, ao chefe da CIA ou a um comandante de uma dessas bases, ninguém mais. Ele responde no final da palestra algumas perguntas
E o interessante é que ele afirma que viu fotos que mostram a realidade do planeta Marte, que sim, houve uma civilização lá, que a face vista no planeta foi uma foto real e era um dispositivo inteligente, mas ele diz que a verdade sobre o planeta nunca pôde ser dita e diz que nós não fomos colocados aqui para viver debaixo de medo, seja de pessoas más ou de seres negativos. Finalizando este tema, esses seres que ele encontrou nas cavernas, nós chegamos à conclusão de que não eram os Rep, foram os Greys, que são vassalos dos Rep. Então, por enquanto, podemos dizer que verdades inconvenientes sempre estiveram aí, mas as pessoas não davam ouvidos. E algumas dessas verdades estamos conhecendo agora, através do processo de despertar, da expansão da consciência, vendo o lado bom das plataformas que permitem com que essas informações cheguem até nós, coisas que não existiam na época. Então, pessoal, é isso. Continuem, como disse o Phil, e nós sempre falamos aqui, com as suas próprias pesquisas. Qualquer novidade que vocês acharem e que seja relevante, vocês podem falar conosco, enviar um e-mail para nós. O e-mail estará na descrição deste vídeo. Se você desejar, continue por aqui conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o nosso canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento, muita da verdadeira luz. E Phil, descanse em paz. A sua luta pela liberdade planetária não foi, não é e não será vã. A nossa mais profunda gratidão pela sua essência e por você ter a coragem de expor verdades inconvenientes e usar a sua vida para deixar um legado para nós. Até um dia.